E hoje eu vou preparar um peito de frango. O terrível aí, né? Temido por muita gente, peito de frango. Todo mundo fala, que é seco, que é isso, que é aquilo. E não é verdade, né? Vocês aí, eu costumo brincar com o pessoal que não é o peito de frango que é seco, é vocês que secam o peito de frango. Então só deixa eu acender a luz aqui. Tudo bem com vocês? Vou preparar aqui, peraí. E aí eu até conversei com vocês, falei até nos stories hoje, que ia falar um pouco do meu processo agora, né? Falar um pouco do meu processo e tudo mais, que eu tava trabalhando para ganhar massa. Eu comprei o peito de frango inteiro aqui, tá? E aí eu vou desossar, porque daí eu já pego o osso e uso para fazer os caldos também, tá? Eu já deixo ele desossado, né, para aproveitar. E aí, o que acontece, pessoal? Eu tava, para quem não entende um pouco dessa parte, né? Pessoal que quer emagrecer e ganhar massa muscular junto, é possível, mas o processo é um pouco mais demorado, né? Demora muito. Então, eu resolvi primeiro fazer o bulking, né, para ganhar massa e vem um pouco de gordura junto, para depois eu chegar e fazer o meu cutting, né? E aí hoje eu já estou fazendo justamente o cutting. Por quê? Porque agora eu quero secar. Agora a ideia é perder gordura. Então eu fiquei aí uns 2 meses, saí de 95 para 103 quilos. E aí agora eu tô querendo dar uma secada, né? E até me perguntaram nos stories, mas eu não tô entendendo esse de você engordar para depois emagrecer. Eu falo, não é engordar. Engordar é diferente, engordar é ganhar gordura, né? Tô ganhando peso, ganhar peso é diferente. Então tem essa questão aí que o pessoal não entende, né? E aí, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, eu sempre falo um pouco, volto um pouco, falo um pouco daqui e tal, né? Como eu falei para vocês já no início, eu comprei o peito de frango aqui para fazer, para preparar, para fazer o meu almoço. E aí, o que acontece, né? O pessoal costuma cortar o peito de frango muito fino, só faz muito fininho. Aquele filé passa do ponto muito rápido, né? Então não é interessante, eu gosto sempre de fazer ele em pedaços maiores, mais grossos, tá? Porque daí eu não tenho eu não corro risco, quer dizer, né, risco sempre corre, se você fizer da forma errada, né? Mas de você passar do ponto, né? De você passar do ponto e deixar seco, né, o seu frango. Então eu prefiro deixar ele ou inteiro, ou cortar no máximo uma vez só, tá? Eu prefiro também sempre tirar o sassami, né? Que ele cozinha um pouquinho mais rápido. Então, quando for assim, eu gosto de tirar, tá? O sassami, fazer separado. E dá para fazer de duas formas, né? Ou sem a pele, né? Ou com a pele também, né? Eu vou até, faz um de cada jeito que eu já tinha tirado a pele. E vocês já sabem aqui, né? Quem já me acompanha já sabe o quanto eu gosto de uma panela de ferro. Vou colocar minha panela de ferro aqui para esquentar. Eu já vou começar a temperar aqui. Não precisa deixar marinando um dia para o outro não, tá, pessoal? O frango aí, tem uma galera que deixa muito tempo, tudo, não há necessidade não, tá? Eu só vou colocar nele agora, né? Sal e pimenta. Depois eu vou incrementar um pouquinho mais aqui, tá?
mas eu vou dar um toquezinho. Eu já liguei o forno, que eu prefiro sempre finalizar no forno, tá? Para fazer um frango assim, eu gosto de finalizar no forno, para deixar ele mais suculento. Eu estou usando aqui, né, a panela de ferro justamente também porque a panela de ferro ela pode ir ao forno direto. Então eu não preciso ficar sujando várias coisas, né? Eu uso a própria panela para colocar no forno, tá? E eu vou fazer também uma abobrinha, que daí eu já aproveito, né, a própria panela para colocar a abobrinha no forno, tá? Para não ficar sujando muita coisa. Eu não sei vocês, né? Quer dizer, eu até sei que vocês sempre procuram não ficar sujando muita coisa. E eu também sou assim, né? Eu prefiro não sujar muita coisa para otimizar o tempo, né? Gastar o tempo que realmente a gente precisa. Vocês gostam de panela de ferro também? Eu tenho um monte, eu gosto bastante de panela de ferro. Panela de ferro, panela esmaltada, eu gosto bastante. Uma abobrinha que tá ruim. Então vamos. Deixa eu ver se ela tá toda ruim. Vai só um pedaço aqui. Tá bom. Eu vou só cortar a abobrinha ao meio, porque pelo tempo, né, já é o suficiente, porque senão ela acaba cozinhando demais, né, se eu cortar ela em pedaços menores, tá? Eu vou fazer uns cortes nela aqui, ó, para pegar um pouco mais o tempero, tá? Tipo assim, ó. Pessoal, aqui ó, já tá o suficiente, um pouquinho só de gordura. E eu vou selar o frango. Vou temperar a abobrinha com sal. Suco de limão. Espalhe um pouquinho aqui, ó. Então eu gosto. Bastante. Pimenta do reino, a nossa abobrinha. E um alinho que eu vou colocar só depois, tá? Quando o frango estiver mais dourado, eu vou colocar um alinho. Ou também só quando ele estiver indo pro forno, tá? Aí já tá ok. Deixa eu ver se você... Ó, um pouquinho mais ainda. Vocês têm mania de comer o frango branco? Ó.
Relaxa, que aqui, ó, isso aqui ainda nem tá no ponto que eu quero. Eu quero ele mais dourado. Pessoal, se tiverem alguma coisa aí pra gente bater um papo, pode ir mandando, hein? Pode ir mandando. E aí eu estava conversando com vocês, né, sobre o meu processo de ganho de massa e tudo mais, né? E aí agora eu cheguei numa fase que eu preciso reduzir a ingestão de gordura, né? Eu preciso reduzir para... na verdade eu preciso reduzir a quantidade de calorias, né? E como que a gente procura fazer isso na low carb? Até para acelerar o processo de emagrecimento, né, normalmente. Reduzindo gorduras, né? Então eu estou cortando mais queijo, não cortando para comer, tá? Não adianta, assim não adianta. Eu estou reduzindo o consumo de queijos, eu estou priorizando o consumo de frango, né? Frango, peito de frango principalmente, bisteca de porco, tá? Bisteca de porco, não, claro, né? Muita gordura. As coisas mais magras, né? Porque o que eu preciso ingerir por dia aproxima quase 3.000 calorias, é bastante coisa. Se eu começar a ingerir carne gordurosa, no final das contas eu nem bato minha proteína que eu preciso, então tem que ser bem equilibrado, né? E eu também, obviamente, estou suplementando, estou colocando um pouco de whey aí para dar uma equilibrada, tá? Colocar só mais um fiozinho de azeite aqui. Ó, para quem não entende muito de técnica de cozinha, né? Ou até para quem entende, mas não pega exatamente a questão da nomenclatura, vou colocar um ponto bem importante aqui para vocês. O porquê que eu preciso dourar muito bem um frango, uma carne, principalmente no caso aqui do peito de frango. Peito de frango já é uma carne sem gordura, né? Com pouca gordura. Aí é o seguinte, quando você tem uma carne com pouca gordura, você tem que arrumar outros meios de dar sabor, né? Ou você pode realçar adicionando gordura externa, né? Alguma outra gordura, que eu não acho interessante se você está no processo de emagrecimento, né? Então cuidado para não ficar exagerando, tá? Em gordura. E assim, uma das outras coisas, né, que aumenta bastante a questão do sabor do seu preparo é a reação de Maillard, que é o escurecimento da proteína, que é essa crostinha escura que a gente está fazendo aqui, da carne bem dourada. Então, não deixa a sua carne um bife branco, seco, deixa ele dar uma boa dourada, tá? Para você ver o quanto vai ficar mais saboroso o seu preparo, tá ok? Ele fica muito melhor. E aí aqui eu já vou começar a colocar minha abobrinha aqui, ó. Vou até colocar um pouco mais alto aqui. Porque eu sei também que vocês gostam de uma comida numa panela só, né? Isso eu sei. Praticidade, né? Nem vai caber tudo aqui. Enfim. Ó, vou colocar uns dentes de alho aqui também para aromatizar, ó. Uns 8 dentes de alho, vou espalhar aqui. Tem que cuidar, né, para não torrar. Com certeza. O meu forno já está pré-aquecido, né? Eu já liguei antes de começar a live aqui, então ele já está quentinho para eu poder finalizar o meu preparo, tá? Então isso aí é bem importante. Também vou usar alecrim, um pouquinho de alecrim aqui, que dá um toque bem legal.
para quem chegou agora, eu estou selando a carne para finalizar ela no forno, tá? E coloquei umas abobrinhas também para fazer tudo numa panela só. E na verdade eu vou usar a própria panela para colocar no forno, tá? Então por isso que eu gosto bastante de uma panela de ferro assim. E daí eu já consigo usar a própria panela para colocar no forno. Deixa eu aproveitar e colocar essa outra aqui, só para dar uma dourada, para depois eu poder... Vou levar um pouquinho de carne. Agora eu vou virar a abobrinha, ó. Eu vou virar e vou usar a abobrinha como se fosse uma grelha para colocar o frango em cima, ó. Pronto, ligou aqui, ó, toquezinho aí, ó. Toquezinho legal. Um pouquinho de vinho branco aqui, ó. De leve, ó, bora pro forno, 220 graus, vamos deixar aproximadamente aqui uns 12, 15 minutinhos, depende muito da grossura do frango de vocês, tá? Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Então, prático, né? Foi lá, franguinho, coloca a abobrinha, faz tudo de uma forma só. Vocês viram que eu usei a abobrinha como se fosse uma grelha, né? É interessante porque se eu coloco, deixo o frango direto, né, na forma, com o tempo ele na forma, na panela, né? Ele pode queimar um pouco, pode passar um pouco do ponto, né, que eu quero. E também é interessante que ele fique suspenso, né, para pegar calor de todos os lados. Isso é bem importante, tá? Chefe, fica bom com berinjela? Fica, só que a berinjela vai afundar toda, né? Ela vai ficar mole depois, ela vai afundar. Mas fica bem interessante, tá? Dá também para fazer os vegetais picados, né? Fazer tipo como se fosse uma carbonata, mas aí não é aí ele vai soltar muito líquido, na verdade. Vamos lá. Para temperar, acho que fica legal aqueles temperos caseiros feitos com sal, alho, salsinha. Alho, ó, vamos lá. Deixa eu só ver o seguinte, ó. Primeiro, o alho. Se eu coloco o alho direto ali, o alho, ele frita, ele queima rápido, né? Então, se eu pegar, temperar com alho uma carne e dourar bem, ela vai ficar com gosto amargo do alho, tá? Então eu gosto de usar o alho de outra forma, sempre, tá? Ok, aí tem uma outra pergunta da panela de inox. Se eu posso selar na panela de inox e finalizar no forno? Pode sim, panela de inox. Se o cabo dela for de inox também, pode ir, tá? Não pode se for de plástico, aquele polipropileno, daí não. Mas frigideira de inox... a minha tá lá no fundo agora, enfim. Com certeza pode ir no forno, tá? Inox tranquilo. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de panela, né? Esse tipo de panela, esse tipo aqui esmaltada também é legal para trabalhar. Não para selar coisa, mas a esmaltada é boa para forno, para tudo. Eu fiz até no workshop agora, no workshop de sexta-feira, foi passada, retrasada, eu fiz um bolo dentro da panela. Eu assei o bolo dentro de uma panela esmaltada. Bem legal. Vamos lá. Primeiro na linha que a gente já está seguindo aqui, ó. Chefe, o que você acha de cozinhar com banha? Acho uma maravilha. Acho ótimo, tá? Você pode cozinhar o que você quiser, tranquilo, tá? É só uma questão de preferência, tá? Eu usei o azeite, mas eu também gosto de usar banha para o frango tranquilamente, tá? Pode usar também. Perguntaram aí qual farinha é melhor para substituir. Não existe uma farinha padrão, tá? Para substituir tudo. Não tem como a gente falar que, tá? É uma farinha para substituir tudo. O legal é sempre você fazer um mix, né? Porque você tem a farinha de trigo, por exemplo. Na farinha de trigo,
você tem, você tem o glúten, né, que ele tem ele te ajuda na aeração, né, a segurar a aeração das receitas, né, o processo de fermentação, tanto química quanto a fermentação biológica, né, ele ajuda a segurar o ar para fazer o processo de aeração. E nos pães low carb nós não temos, né, o glúten, então nós temos que fazer um mix de farinhas, tá? Para fazer, para ter essa função. Então tem essa pegada aí que você tem que avaliar muitas vezes, que tipo de farinha que você quer. Se quer uma farinha para alguma coisa mais pesada, uma farinha mais leve, né? E depois você tem que avaliar também para poder modificar. Minha receita ficou muito úmida, então eu vou adicionar um pouco mais de farinha de coco, que ela suga mais, né, o líquido da receita, enfim. Então tem essa pegada aí também, tá? Gente, assim até peito de frango vai. Bom, tem um preconceito absurdo com peito de frango, mas vocês não sabem o que estão falando, pô. Vocês não sabem. Peito de frango preparadinho assim, ó, só selado, finalizado no forno, não precisa de praticamente nada, não precisa ficar enchendo de tempero. Vocês ficam temperando demais as coisas. Aí eu inclusive estou vendo aqui a pergunta aqui, ó, que teve agora. Vocês ficam querendo mascarar o sabor ruim que vocês deixam as coisas, porque vocês passaram do ponto, o frango já está na sola, o que resta para ele é lixo, mas não, vocês querem temperar muito o frango porque fica ruim o negócio, você só sente o gosto do tempero e não do frango, porque a carne está seca, está uma borracha. Então, para de querer ficar temperando tudo horrores, né? Eu usei sal, pimenta no frango, pronto. Eu temperei daí a abobrinha com tomilho, com limão, sal, pimenta e enfim, coloquei o alho ali, ele vai pegar um saborzinho do alho, né? Eu posso comer o frango com alho também, depois eu pingo umas gotinhas de limão nele. Então assim, não é necessário a carne estar extremamente temperada, tá? Cuidado, cuidado. É tipo aquela coisa assim, ó, o que eu acho tá? Eu acho picanha no molho gorgonzola. Palhaçada. Palhaçada. Vai usar uma carne que não seja uma carne já saborosa, assim. Vai usar um filé mignon. Filé mignon é uma carne macia, mas não é tão saborosa. Então se você usa um molho mais intenso, fechou, né? Agora não, o povo quer usar picanha com gorgonzola. Sacanagem, vai estragar a picanha e está estragando o gorgonzola, né? No final das contas fica bom, mas podia ficar muito melhor comer só picanha e comer só o gorgonzola, né? Então, cuidado com essa necessidade de ficar usando muito tempero. Na verdade, você nem aprendeu a dar o ponto do frango. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu selei ele, dei uma dourada nele, agora coloquei no forno para finalizar o ponto de cocção dele. Ali, o que eu faço? Eu deixo ele vai ficar, ele vai manter a suculência dentro dele, né? Quando eu coloco água na panela, tem gente que fala para mim que põe água para deixar mais, para deixar úmido. Não, você está secando, você está piorando o processo. Tá? Porque quando você coloca água, você iguala a temperatura, você não deixa a panela subir 100 graus. Quando você coloca água, vai diminuir essa temperatura. Então não é o ideal você ficar colocando água. Deixa ele selar, tá? Deixa ele selar. Não queira igualar a temperatura ali, porque senão ele vai pegar, vai igualar, vai perder o suco, tá? Então não é o ideal você fazer isso. Tá? Cuidado sempre com essas dicas de vó aí, que a minha avó ensinei um monte de coisa para ela, inclusive minha mãe também. Minha mãe hoje, sabe, com
com as dicas que eu dei para ela já faz coisas maravilhosas, quer dizer, ela já sempre cozinhou muito bem, né? Muito bem. Mas tinha algumas coisas que ela só reproduzia, né? Da mãe dela, enfim. E aí tinha algumas coisas que eu particularmente nunca gostei, né? Por exemplo, o frango da minha mãe, não gostava do peito de frango dela, só o frango assado, ela sempre foi maravilhoso, mas o peito de frango não gostava, né? O bife também não gostava. Outra coisa, brócolis, cenoura, isso aí tudo eu ensinei ela a cozinhar da forma correta, entendeu? Porque não, senão fica muito cozido, fica sem sabor, sem textura, daí não fica legal. Agora, se vocês... por isso que eu falo, sempre vale a pena vocês entenderem o processo, vocês entenderem a lógica, a técnica do negócio. Porque se vocês não entenderem, isso eu não estou falando para quem quer ser cozinheiro, não, é só para o dia a dia normal, para você parar de passar perrengue na sua vida, né, na cozinha, e ficar assim, nossa, não gosto da comida que eu faço. Mas também você não vai atrás de conhecimento, pô. Aí não tem como. Você não vai atrás de conhecimento para fazer um peito de frango. Você come um peito de frango seco. Você quer ter sucesso na dieta como? Você só sabe fazer um peito de frango seco? Não tem né? Não vai atrás para fazer um peito de frango legal, que é barato e dá para deixar gostoso, né? Então, pô, daí não tem como, né? Você tem que sempre pegar e entender um pouco mais a lógica, tá? Por trás das coisas, a lógica por trás das coisas. Não tem preço você entender exatamente o que você está fazendo. E viram que eu falei para vocês? Reação de Maillard, né, o escurecimento de proteína, que realça sabor, principalmente ali, quando você tem, né, que você precisa mais disso quando você faz uma carne mais magra, né? Que ela não tem tanto sabor em si, por exemplo, um frango, né? Ele não é uma carne, nossa, sabe? Que maravilha. Não, é uma carne gostosa e tal, mas só que falta alguma coisa. E se a gente já não segue os pontos básicos, né? Já faz uma reação de Maillard legal, não acerta o ponto, tudo mais, daí o povo quer fazer o quê? Quer temperar um monte. Só que tempera um monte e nunca vai ficar bom, porque não é só temperar um monte, entendeu? Você tem que fazer o negócio ficar legal também. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então por isso que eu sempre passar uma receita para vocês, posso passar, mas por isso que eu gosto sempre de passar a técnica, né? A técnica é fundamental, a técnica é legal. Vocês entenderem o porquê que eu posso, por que eu devo selar uma carne, por que eu devo dourar essa carne, do que você pega lá no outro lugar, você vê, cozinha e tal, você vai ver que está faltando alguma coisa, né? E com coisas simples, né? Ó, picanha suína também quase não tem gordura. Será que dá para fazer assim? Pode fazer assim, com certeza. Picanha suína é bem interessante, tá? Para fazer nesse mesmo processo. Todas as carnes que você dá o ponto, você pode fazer dessa forma que eu acabei de fazer agora, tá? Todas essas carnes, tá? Dora, hoje é frango. Frango grelhado com abobrinha. Frango grelhado com abobrinha. E eu tô fazendo, e eu acho que o legal também desse prato que eu tô fazendo hoje, porque assim, ó, eu coloquei tudo, eu fiz ali, comecei aqui e depois coloquei tudo junto no forno, entendeu? Então é um prato que sai todo junto. Então para 2 pessoas é legal, porque você vai ter um preparo que você vai conseguir servir, né, para todo mundo ali. Você não vai precisar tirar um negócio e ficar colocando outro, entende? Então facilita um pouco aí o processo, viu? Aqui ainda vou só mais um pouquinho aqui, completar os 15 minutinhos, que já eu vou mostrar para vocês. E aí ainda tem outra dica que eu vou passar já do frango. Uma dica não, né? Isso aqui hoje, como eu já falei para vocês, aqui tá mais para uma aula, porque olha, é conteúdo em pouco tempo, hein? É muita coisa. Deixa eu só Deixa eu só guardar aqui.
O mais importante do frango está aqui já, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver como é importante entender a técnica. Ó, ó, aqui nosso franguinho. O mais importante é agora, tá? O que é o mais importante? O descanso. Eu preciso deixar descansar um pouquinho antes de cortar, tá? Se eu cortar agora, eu vou ter um frango, ele vai perder, tá, o suco já de cara. Então, se eu cortar agora, o líquido lá dentro está sob pressão. Então, a hora que eu pegar e cortar, ele vai, sabe, vai ficar com a tábua toda cheia de líquido. Então, não é isso que eu quero, tá? Ó, com a pele, ó. Então, enquanto você vai arrumando as outras coisas, né? Deixa a carne ali, que ela vai descansando. Ó a abobrinha, como é que ela fica, ó. E aí, nós temos aqui, ó, um frango suculento com abobrinha, tá? Ó, quero que vocês... Agora é hora de printar aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó como ele tá. Ele tá suculento, ó. Ele não tá aquele frango seco. Ó, põe o limãozinho agora. Fechou. Maravilhoso. O limão agora fica bem melhor do que temperar ele com limão. Vou ser bem sincero com vocês, tá? Então coloca aí. Nossa, tá bom pra caramba. Então bora, meu povo. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês na nossa série Almoçando com o Chefe, viu? Muito obrigado aí, tá? Pela presença de todos vocês. E até a próxima.